Agora nós vamos trabalhar o braço direito, em relação ao posicionamento e a sensação que nós temos que sentir no nosso braço direito. Então, em primeiro lugar, levante o braço dessa forma, tá? Deixe assim, como se vocês estivessem tocando o instrumento. E faça uma força para baixo. Coloque a mão aqui mais pro cotovelo. Coloque uma força para baixo e uma para cima, uma resistência para cima. E depois soltem. Vocês irão sentir o braço mais leve quando fizerem esse exercício. E é essa sensação de leveza que nós temos que guardar na nossa mente e praticar na hora de tocar o violino. Então, o braço direito, ele nunca deve ser pesado sobre o instrumento. Ele deve ser da maneira como nós sentirmos aqui no exercício. Leve, sempre leve. Então, mais uma vez, ó, faz uma força contrária para cima e uma para baixo e soltem. E ele ficará leve. E aí vocês sentirão o braço dessa forma, bem relaxado. É dessa forma que nós temos que tocar. Agora, achando a altura, coloque o violino e vocês terão que achar a altura do braço direito em relação às cordas, tá? Então, na corda Mi, nosso braço ficará mais nessa posição, nessa altura. Corda Lá. Corda Ré e corda Sol. Agora, aproximando o arco da corda. Para aproximar o arco da corda, nós devemos deixar o arco com uma leve inclinação. Uma inclinação para fora, para o lado de fora. Ó. Seria lado de dentro para cá, né? Como se tivesse na nossa direção, na direção do nosso rosto. E o para o lado de fora é em direção à nossa mão esquerda, tá? Então, nós vamos achar primeiro a altura da corda. Então, na corda Mi, por exemplo, ó, meu braço direito tá nessa altura. E depois eu vou aproximar o arco, deixando ele inclinado em direção à minha mão esquerda, tá? Mais uma vez, corda Lá. Inclinado também. Ré. E Sol. Acha a altura e inclina o arco. Agora vamos falar sobre a movimentação do arco. Então, primeiro, coloquem o violino nessa posição. E depois, segurando o arco, passem na corda Ré. Subindo e descendo. O movimento para baixo, ele deve ser ajudado pela gravidade. Então, apenas deixe o arco cair, deixe o braço cair. E depois, coloque para cima, para baixo de novo. Próximo exercício é de flexibilidade dos dedos. Então, deixe o violino assim, de cabeça para baixo, e façam esse movimento como se vocês estivessem com um pincel. Passando esse pincel sobre o violino.
esse exercício é importante para que nós treinemos o estado de flexibilidade do dedo, tá? Agora o próximo é de força. Então, com o violino ainda de ponta cabeça, coloquem a mão sobre o arco, ou melhor dizendo, o violino, desculpem. Coloquem essa parte da mão aqui sobre o violino e faça uma força para cima, sem tirar os dedos do instrumento. Façam isso umas 3 vezes apenas. Agora, preparação para os saltos de corda. Então, para que nós preparemos esse movimento de salto de corda, quando eu saio da corda Ré, por exemplo, e vou para a corda Lá, para preparar essa mudança, então nós vamos começar o exercício com um lápis ou uma caneta e faremos esse movimento brusco de puxar a caneta ou o lápis para cima, apenas com a força dos dedos também, ó, dessa forma. Depois faremos com o arco. Vai ser mais difícil. Sem perder a forma da mão. Próximo exercício é do golpe pincel. O que é esse golpe pincel? Nós colocaremos o violino, pega o arco e nós vamos passar o arco sobre a corda como se fosse um pincel. Lembra do exercício que nós fizemos de flexibilidade? Agora nós vamos pensar nesse exercício aqui e passar o arco sobre a corda como se fosse um pincel. Então, violino, pode começar na corda Ré, deixe os dedos mais flexíveis, não deixe ele reto, deixe ele mais flexível dessa forma. Passe o arco na corda. Aqueles exercícios anteriores sobre sensação e posição do braço e sensação do nosso braço, que deve ser bem leve, agora deve ser aplicado nesse exercício. Então, de novo, deixe os dedos mais flexíveis e só passe o arco na corda, como se fosse um pincel. Corda Lá. Mi. Próximo exercício é de aproximação do arco na corda. Então, novamente, coloque na posição. Só que ao invés de deixar o arco já na corda, nós vamos aproximar e já, como se já estivéssemos tocando, já passar o arco. Ó. Nós vamos aproximar, só que já tocando.
No próximo exercício, nós vamos tocar com o violino de ponta cabeça e vamos passar o arco na madeira. A ideia aqui é ter a sensação de tocar numa superfície lisa. Da mesma forma como nós tocaremos aqui, tocar, né, entre aspas, passando o arco na madeira, também nós faremos depois nas cordas. Então, passem o arco. Aqui não tem nenhuma dificuldade, nenhuma resistência da corda. Lembrem dos primeiros exercícios em que nós tínhamos que manter uma sensação de leveza no braço. E pensem como se vocês estivessem usando um pincel, passando o arco no violino com liberdade e deixando bem flexível os dedos e o punho. Nesse exercício, vocês também mudarão um pouco o sentido do arco. O desenho que nós faremos, aliás, o desenho que vocês terão que ter na mente é o desenho do infinito, aquele símbolo matemático do infinito. Então, o arco ele ficará não totalmente reto, ó. Ele fará uma curva. Imaginem aí o símbolo do infinito. E façam o movimento como se vocês estivessem fazendo esse desenho com um arco. Próximo exercício se chama Air Violin. Então vocês fingirão que estão tocando violino. Então, coloquem a posição como se vocês estivessem tocando. Imaginem que vocês estão fazendo uma música e pensem em todos os movimentos que passamos até agora. Então, um movimento, sei lá, na corda Lá, em que eu tenho que deixar o punho e os dedos bem flexíveis para conduzir o arco como se fosse um pincel passando na corda. Corda Sol, corda Ré, Lá e Mi.